Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Estamos aqui agora com a Sandra fazendo no nosso estúdio, que nós já tivemos aquele papo lá no Empório do Café, né? Mostrando a vocês o Empório do Café, tomando aquele café delicioso. E agora vamos ver as delícias que você prepara lá. E você vai dar as dicas pra gente aqui no programa Papo Gourmet sobre o primeiro prato que ela vai fazer aqui hoje pra gente, que é um quiche, que é uma coisa tradicionalíssima, né? É bem tradicional. Facílimo de fazer para qualquer lanche, para qualquer encontro que você tenha com amigos. Isso é maravilhoso, o quiche, né? E te deixa bem à vontade, é uma receita que te deixa bem à vontade para você inventar. Inventar recheios, inventar formatos. É muito simples Agora, e muito prática. Pelo que você me contou, do seu histórico, né? Desde 8 anos de idade, você inventa, né, Sandra? Invento. Adoro inventar. E você inventou quiche? Eu fazia o recheio de quiche sem saber que eu fazia recheio de quiche. Pois é. Por algum motivo, resolvi fazer um pudim salgado. E fazia aquelas misturas para equilibrar, para fazer um pudim salgado, até que eu descobri que eu estava fazendo o recheio de quiche. Falei, legal, então agora eu vou inventar. E aí eu fui inventando os recheios, porque assim, você tem a base, que são os ingredientes cremosos, e a partir dessa base você pode botar o recheio que você quiser. Palmito, brócolis, peito de peru, frango, calabresa, cebola, alho poró, e vai inventando. Pois é, eu sempre digo assim, você pode fazer, inclusive, um quiche com aproveitamentos, né? Sim, você tem em casa, sim. de um fim de semana, de um frango, então é fatal, né? Você Fatal. fazer a de Sobrou, frango. faz essa base e faz a quiche. E tem algumas opções também de você fazer a massa bem temperadinha e só colocar o recheio, tipo um refogado ali, uma clara de ovo batida em neve, cobre e bota no forno para dar aquela... E fica muito bom. Faltava para você, faltava público? Não. Imagino que tinha público até não poder mais. Não, minha casa sempre estava cheia de Graças a Deus, gente. né, Sandra? Só querendo provar, como é que é? Só para provar, só E para aprovava, inventar. né? E aí, você vai fazer o quê? E aí, o que vai ser hoje? As sugestões eram aprovadas sempre. Sempre, Que bom. sempre. Eu Como é gosto que você muito fez de cozinhar. essa massa do quiche? Olha, essa massa, ela é super simples. Farinha de trigo e aquela margarina de tablete. Tá, para uma Que ela quantidade dessa daqui, você usa quantas farinhas de trigo? 2 tabletes de margarina e meio quilo de farinha de trigo. 500 gramas, né? E 400. 400, 200 gramas cada um. Não, minto. 200 gramas de margarina e meio quilo de farinha de trigo. Beleza. Que cada tabletezinho, aquele tabletezinho Certo. de culinária que tem 100 gramas. 100 gramas. Isso. Perfeito. Então, você Aí, coloca... você vai ter essa textura aqui. Você mistura bem, começa uma farofa, e aí você tem, ó, essa elasticidade. Você vai misturando até ela ficar com essa textura. Você deixa ela descansar? Bem lisa. E você deixa ela por meia hora na geladeira. Você faz, embala num saco plástico, desses de cozinha mesmo, de culinária, e deixa ela ali meia hora, que é para você ter uma textura melhor na hora de você Ela fica vir mais aqui. lisa, né? Isso, ela vai ficar mais lisa, porque assim que você termina de fazer, ela ainda está muito airada. E aí você não consegue abrir, ó, com essa perfeição. Deixá-la bem elástica para você fazer, você abrir ela, você vai abrindo, não muito fina, entendeu? Mais ou menos assim, ó. Uma textura, ó. Essa textura assim, porque depois, quando você botar na forma, você vai ter que ir ajeitando ela. Se ela estiver muito fina, ela não cola na forma. Entendo. Ela não prende na forma. Aí você arruma na forma, cobre essa forma com papel manteiga e eu uso feijão.
você pode usar um grão que pese, porque senão a massa encolhe na hora de você pré-assar. Você cobre com papel manteiga, bota feijão para cobrir mesmo, para pesar a massa. E bota no forno. Uns 20 minutos de forno bem quente, para ela pré-assar, para ela secar a massa. E aí depois é só você ir com os recheios. Então, muito legal, né, Sandra? Muito legal. Essa Gente, técnica é ótima de colocar, hein? eu uso no Você recheio. vai fazer recheio de quê? Eu vou fazer um recheio de palmito. De palmito. Então, primeiro, Delícia. a gente começa colocando essa massa, já esfriou, você tirou ela do forno, você deixa ela esfriar, aí você vem aqui e bota o recheio que você quiser. Brócolis, peito de peru, frango desfiado, já temperadinho, cozidinho, pronto, a calabresa picadinha, ceboladinha, Camarão. camarão, Você Pode colocar criar. tomate seco. tomate seco, Fica uma eu já delícia tomate fiz seco com também. tomate seco. E aí, palmito não é uma coisa que você possa colocar muito, porque ele vai quebrar muito esse recheio, que ele não se mistura, né? Então, ele não gruda muito. Então, eu não boto muito, é só para dar gosto mesmo. Aí eu uso, como eu gosto da quiche bem cremosa, bem pudim mesmo ali naquela massa, eu boto 2 caixinhas de creme de leite. Quem já provou, sabe? Sandra já esteve nesses nossos encontros, né? Em feiras, em rotas, né? Com essas delícias que eles preparam do Empório do Café. Nossa, é imperdível, imperdível. O queijo ralado, eu boto mais ou menos 150, 200 gramas. Eu sou Parmesão, exagerada. Queijo parmesão. Eu gosto de trabalhar com queijo parmesão fresco. Eu compro ele em pedaço e ralo em casa. Nunca uso ele já ralado, que veio ralado do mercado. Mussarela. Você pode pedir para ralar na hora no mercado também, né? Não gosto. Eu gosto de eu ralar. Tá. Eu gosto de ralar em casa, que eu acho que ele fica mais fresco quando você rala quase na hora de você fazer. Então, eu coloco mais ou menos 100 gramas de mussarela, 4 ovos para uma quiche. E você pode ir aumentando isso. Cadê o potinho que eu deixei aqui? Você pode ir aumentando isso à medida, se você quiser fazer o recheio para mais de uma torta. Então, são 4 ovos. E essa é a medida de segurança do ovo, caso haja algum problema com o ovo. Isso. Então você não estraga os outros que já estavam. Exatamente. Nunca botar direto, porque pode Ter uma surpresa desagradável. ter uma né? surpresa e aí você perde toda uma receita, porque já está tudo ali. Pronto. Os 4 ovos. Deixa eu só... Mais alguma coisa? Um salzinho? Um salzinho, pouquinho sal, porque você já viu que a gente botou bastante queijo. Então, eu boto assim umas 2 pitadinhas de sal e o leite. Como eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, eu coloco 2 caixinhas de... Meço o leite na mesma caixinha para ter uma quantidade igual. equilibrada. Isso. Aí eu boto um pouco, bato. Nunca boto todo o leite, não. Por causa da consistência que eu quero. Vamos bater eles. Bate bem, para não ficar com gosto de ovo. E nem um pedaço com mais queijo, outro pedaço com menos queijo. Para ele Depois você ficar fala isso quando bem parar. equilibroso. Pronto, a gente bateu bem o creme para não ficar com gosto de ovo, para o queijo ficar bem misturado, porque é esse queijo com o ovo que vai dar a textura de pudim. Né? Aquela textura cremosa, gostosa. Aí agora você vem aqui e despeja esse líquido
esse mingau, né? Bem cremoso. Gente, olha, só de olhar não pode ficar, não tem como ficar ruim, Não tem. Não tem como ficar ruim. E aí isso aqui vai para o forno. Então, agora, Sandra, quanto tempo mais ou menos? Uns 25 minutos? Uns 25 Dependendo minutos. de cada forno, né? Isso. Dependendo de cada forno, você tem que ficar alerta, porque seu forno é elétrico, seu forno a É, gás. e nunca num forno muito forte, porque senão Sempre vai forno dourar demais a parte de cima da quiche sem cozinhar bem os Os ingredientes. ingredientes. Então tem que ficar tudo no ponto. Isso. Enquanto está ali cozinhando, nós vamos dar um jeito aqui na nossa cozinha e já voltamos com vocês com o quiche prontinho para vocês verificarem como ficou e nós provarmos a delícia que ficou, né, Sandra? Vamos dar um jeito aqui, já voltamos com vocês. Até já. Ok, gente, olha só, a Sandra acabou de tirar do forno, já deu uma esfriada, claro, né? Porque já tá... Para a gente Senão- poder manusear. pode manusear, Tem deu que uma esfriada. desenformar. Aguardamos alguns torturantes minutos aqui para esfriar, mas já está pronto e agora ela vai desenformar. Vou desenformar. A gente usa uma base para soltar, né? Eu sempre uso essas formas de fundo removível. Olha Olha que lindo aqui que no ficou, né, Sandra? prato. Tirar isso para cá. E agora vamos cortar. Ficou lindo, hein? Quantas fatias normais você consegue fazer? Eu com corto quiche? 10 fatias. 10 fatias. Vamos ver se eu corto. Geralmente eu tenho um cortador, mas eu consigo fazer ela São 10 mais... fatias boas, né, Martina? 10 fatias boas. Bem servidas. Bem servidas. É um bom lanche. Nossa, e quiche, é o que eu falo assim, como risoto, atura qualquer desaforo. Você pode fazer quiche de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Cadê o... Ih, esse ficou meio torto. Aqui, ó. É, mas foi ficar... Isso. Isso. Opa. E eu acho assim, o máximo, geralmente o frango de domingo. Esse frango Sim, de você famoso aproveita frango. muita coisa. Do frango de domingo, olha que beleza, gente. Olha. A textura aqui que eu falei, né? A textura de pudim. Muito queijo, eu gosto muito. A massa bem fininha. Para não ficar nada pesado. E agora nós vamos pedir licença ao nosso público, telespectador, que nós vamos nos deliciar com esse pedaço desse quiche maravilhoso que você fez aqui de palmito, enquanto nós chamamos nosso comercial, não é isso? Isso. Então nós vamos agora a um breve comercial e já voltamos com vocês. Até já para fazer aquele bolo, né? Isso, vamos fazer um bolo low carb, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E muito gostoso. Pode passar meu pedacinho, por favor? Não vou deixar escapar esse pedaço aqui agora de jeito nenhum. Com licença, gente. Vamos lá ao nosso intervalo, já voltamos com vocês. Até já.